Olá, bom dia a todos. Eu sou o Márcio Tabachi. Vamos começar aqui o nosso webinar, primeiro do ano, da Comissão de Tecnologia e Inovação. Temos um coro aqui campeão, recordista, e temos um convidado super ilustre, que é o Marco Stefanini. Ele me proibiu de chamá-lo de senhor, Marco Stefanini. E para quem não sabe, enfim, ele tem pelo nome dele, ele fala por si só, mas para quem não sabe, ele é o fundador, CEO global do Grupo Stefanini, que é uma das 100 maiores empresas de tecnologia do mundo, a quinta multinacional brasileira mais globalizada, uma empresa presente em 41 países, mais de 32 mil funcionários. Enfim, um nome que fala por si só no setor de tecnologia. E a gente está aqui para ouvir um pouco da visão dele sobre este ano de 2023, que começou aparentando ser um pouco adverso para o setor de tecnologia. Eu passo a palavra para o Marco e depois a gente passa para as questões, né, perguntas e respostas, que podem ser colocadas no Q&A aqui do Zoom. E eu também quero agradecer ao Stefan Egenhardt, que possibilitou esse evento e esse contato com o Marco Stefanini. Senhor Marco, obrigado pela presença e passo a palavra. Então, tá bom. Bom dia a todos. Tá? Obrigado aí pelo convite. Para mim é um prazer. Nós combinamos de fazer algo mais informal, mais interativo. Então, na medida que vocês... Eu vou procurar fazer uma apresentação breve aqui do que nós combinamos, uns 20 minutos no máximo, para a gente ter bastante perguntas e respostas, né? Porque eu acho que fica mais interativo e fica mais interessante, né? Mais ou menos a ideia aqui, eu apresento rapidamente o que é Stefanini, para quem não conhece, né? E o Márcio já fez uma apresentação rápida, né, Márcio? Obrigado pelo Stefan por me indicar. Não sei se ele está aqui. E depois a gente vai comentar um pouco essa questão da perspectiva aí desse ano de tecnologia, e a gente pode falar um pouco de ecossistemas e outros assuntos que sejam de interesse de vocês, tá? E vou procurar tentar responder na medida do possível, dentro das minhas limitações aqui. Então, vamos lá. Primeiro, a Stefanini é um grupo hoje, né? Eu comecei na minha casa há 36 anos atrás, né? A gente é a única empresa brasileira que é global, né? De origem brasileira que é global na área de tecnologia. Hoje a gente tem entidades, né, subsidiárias próprias em 41 países e a gente serve hoje clientes em 104 países, né? Então é bastante global, é um serviço, nosso serviço, a grande maioria chegam até 44 línguas diferentes, né? A gente tem uma base na Europa grande, a gente tem subsidiárias em 20 países na Europa, funcionários espalhados por essas 20 países, e os centros de delivery mais no modelo que a gente chama de nearshore, né, que é um modelo mais concentrado no leste europeu, na Polônia, Romênia é o maior centro para nós, Moldóvia e um pouco na Ucrânia, né? Então, isso são os centros que a gente tem, os principais centros na Europa. Os principais centros nossos de delivery na Ásia é Filipinas, Índia e China. Na América Latina já é bem distribuído, é México, El Salvador, Panamá, Colômbia, Peru, Chile, Equador, Argentina, Uruguai e Brasil. E Norte América, principalmente nos Estados Unidos, em alguns locais ali, onde o nosso headquarter é em Michigan. Então, esse é um pouco o que a empresa faz. Ela tem 2 grupos de ofertas, vamos chamar assim. O grupo original de ofertas é na área para tecnologia, onde nosso interface são as pessoas de tecnologia, basicamente o que a gente chama de desenvolvimento de aplicações, manutenção de aplicações, inclui SAP, não SAP, soluções de desenvolvimento digital, entra a parte que a gente chama de Agile Development, os famosos squads. Então, se
os business agility, entra a parte de infraestrutura, cloud, digital workplace, então todo esse mundo de serviço. E depois tem um lado mais voltado ao grupo de ofertas para soluções digitais, que normalmente a interação é com a área de negócio, tá? É um ecossistema, a gente começou quando ainda não se falava em ecossistema, nós começamos há 10, 12 anos atrás, hoje é dividido em 6 torres, não é? Uma de cybersecurity, outra de marketing digital, bastante fortalecida. A maior é de banking, toda a parte financeira, banking, payments. Tá? Cada torre dessas são várias empresas, no total são 35, quase 40 empresas. Depois nós temos a parte de tecnologia, outra torre de inteligência artificial, né, que agora está sendo chacoalhado aí pelas linguagens, né, LLM, ChatGPT e tudo mais. E dentro dessa torre tem inteligência artificial e analytics. Depois nós temos uma de automação industrial muito forte, toda a parte digital mais para eficiência operacional na parte fabril, né, de fábricas. E, deixa eu ver se eu esqueci alguma, acho que não, tá bom? Então, basicamente é isso. Isso é Stefanini, né? Hoje é um grupo, ela começou como uma empresa, então esse é um pouco do perfil nosso. E a ideia é sempre procurar trazer tecnologia para dentro do negócio, né? E a gente consegue hoje construir soluções que a gente chama de end-to-end, soluções completas, são jornadas completas que fazem o cross das empresas, né? A gente sabe que uma das grandes dificuldades, obstáculos ou desafios das grandes empresas, médias empresas, ou o que a gente chama de incumbentes, são as empresas que já existiam antes do movimento digital, são exatamente trabalhar cross, né? Cross áreas, né? Para que você tenha a mesma jornada, né? Então, é isso um pouco no nosso perfil, tá bom? Então, eu paro aqui de falar de Stefanini e vou comentar agora um pouco da perspectiva do mercado de tecnologia, né? Então, se a gente avaliar a transformação primeiro assim, o mercado de tecnologia, nesses 35 anos, 36 anos que eu trabalho, quer dizer, quase 40 no total, já passamos por várias ondas, né? Eu não sei se vocês lembram aqui, os mais velhos podem lembrar, não sei quem é o nosso público aqui, mas tinha aqueles terminais de fósforo verde, né? Os grandes terminais mainframes, e principalmente IBM, né? Depois nós passamos por uma forte onda dos microcomputadores, que até hoje aqui estão, né? Depois passamos por uma onda fortíssima de internet, né? Que juntou, a internet ela faz uma junção maravilhosa, que ela junta o user-friendly, né? Do microcomputador com a centralização e organização do mainframe. É bem interessante isso, porque o microcomputador ele é fantástico para o usuário, mas era um caos do ponto de vista de administração de quem era de tecnologia. Tá? Você implantar um novo sistema, dependendo do microcomputador, ele não funcionava funcionava no outro, era um caos. Então, você tem várias evoluções, aí depois veio o mundo do ERP, onde a SAP dominou, não é? Também houve uma revolução muito grande na área de aplicações, alguns devem lembrar. Depois nós tivemos agora a transformação digital, que de todas elas é a mais forte, porque junta modelo de negócio mais tecnologia, não é só tecnologia, né? Nessas ondas todas, se a gente olhar a transformação digital, ela tem mais impacto sempre vindo do consumidor para dentro. Então, ela sempre foi muito mais forte em B2C, essa é a primeira característica dela. Tá? O B2B, ele sempre tem um perfil mais conservador. Então, ele começou a navegar melhor, de comprar e usar mesmo, lá para 2018, 2019 apenas. Então, antes era mais curiosidade do que realmente implantação. A partir de 2020, com a pandemia, é claro que se acelera. Tá? Acelera muito, não é? Tá certo? E dentro dessa aceleração,
vem a questão já de juros muito baixos, né? Já que o mercado já vem praticando há muitos anos, aí veio uma maior abundância de dinheiro, de investimento, e tem ali em final de 21 tem um hype ali de valuation de empresas digitais, que, na minha opinião, foi, em muitos casos, exagerados, né? Mesmo startups e tudo mais, quando você tem muita abundância, o seu critério, né? Você é menos criterioso, vamos chamar assim. Os indicadores mudaram e houve excessos. Para mim, 2022 é um ano de acomodação, né? Todo excesso você tem um período seguinte de acomodação. Então, eu não vejo ruim essa acomodação, ao contrário, eu vejo uma oportunidade de amadurecer esses tipos de startups. Tem startups com ideias maravilhosas, com ideias disruptivas que conseguiram implementar, e há muitos com muito vapor, muito exagero, né? E que acabaram, vamos chamar assim, a euforia acaba até estragando alguns empreendedores, na minha opinião, porque gera um excesso vamos chamar assim, o excesso de dinheiro gera, vamos chamar assim, você perde alguns fundamentos econômicos que é importante. Então, 2023, na minha opinião, é um ano de equilíbrio, vai mais ou menos na mesma toada de 2022, mas isso não significa um ano difícil para as áreas de empresas de tecnologias que realmente têm soluções que agreguem valor, que têm capacidade de execução e não apenas vender o seu pitch, porque a gente criou uma parte de empreendedores só focar em como vender. Todo empreendedor, no fundo, tem um perfil vendedor, precisa ter, porque senão ele não vai para frente, mas ele tem que ter um perfil também de execução e entrega, né? Então, a gente percebe aí alguns exageros, né? Outro dia, no sábado, eu assisti um filme interessante, chama Fire, que é FYRE, né? Que uns anos atrás, 6, 7 anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, antes mesmo da pandemia, estava construindo um app, era a ideia de fazer divulgação de personalidades e tudo mais, e ele resolve fazer um festival em Bahamas, né? Aquilo é o exagero do mundo de startup, que obviamente não representa a média de todos, né? Como eu já disse, tem empresas aí com ideias maravilhosas que hoje são grandes empresas bem consolidadas também, né? Então, para mim, 2020 e 2023 está nessa linha de sequência de 2022 e que eu considero, de novo, como teve a internet, a bolha, tem algumas empresas vão morrer, vai ter uma peneira, que é normal no mundo capitalista, e muitas vão sair muito mais fortalecidas, né? Então, esse é um pouco do que eu queria comentar do ponto de vista pós-Covid 2023. Além disso, eu queria comentar também algumas características para a gente depois debater, se vocês quiserem. Normalmente, você tem velocidades diferentes e interesses diferentes, depende do setor econômico. Então, quanto mais ele é próximo do consumidor, maior é o impacto, normalmente, da transformação digital desses movimentos. Quanto mais longe, menos. Então, numa mineração, por exemplo, transformação digital, ou numa siderurgia, é eficiência operacional, né? Você não vai falar de UX para essas pessoas, né? Quando você vai para um varejo, uma indústria de consumo, é o contrário, né? Então, esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é que a velocidade é diferente dependendo do setor, e uma das características é se ele é regulado ou não regulado. Não é que ele não vai ser transformado num setor regulado, mas a velocidade é muito diferente. Então, o que a gente percebe é setores como tecnologia, que é o meu, setores como mídia, marketing, né? Setores de varejo, o impacto é enorme, né? Muito mais rápido. Setores como você mesmo avaliar, por exemplo, saúde, seguros, a velocidade é outra, porque o setor é regulado. Eu não estou contra a regulação. Eu só estou aqui comentando que a regulação acaba
ela é necessária, mas ela acaba protegendo os setores incumbentes e dando mais tempo para eles se evoluírem e se adaptarem. Se você comparar, por exemplo, um banco hoje, por mais que todas as fintechs sejam bastante glamourosa, é um setor sempre financeiro, principalmente no Brasil, bastante importante do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia, a gente não vê nenhum banco digital substituindo o Itaú e o Bradesco do ponto de vista de volume e transações. Só tem número de clientes, mas número de clientes não representa exatamente transações e os demais. Então, agora, se você olhar o impacto do Amazon nos Estados Unidos, ele é brutal, né? Então, você veja o impacto que você tem. A gente não tem em nenhum lugar do mundo uma Amazon como banco, né? O impacto que ele traz, a disrupção que ele trouxe. Então, um pouco desse exemplo aqui, tá? Então, outro ponto importante agora é a questão que agora já há alguns anos vem se discutindo bastante, a questão de ecossistema, que é um modelo bastante interessante digital, que permite, na verdade, o que a gente chama de somar ativos, né? Na verdade, a transformação digital começou assim, né? Lembra que os primórdios lá, os grandes referências que todo mundo gosta de falar, como Airbnb, Uber, eles se transformaram em empresas realmente disruptivas usando assets, usando ativos de outros. É aí que ele conseguiu multiplicar, né? Então, o conceito de ecossistema é você usar capabilities de vários players, né? Usar ativos de vários players por uma determinada solução que te permite um time to market, uma aceleração enorme, se você comparando com se você fosse construir próprio. Mas por incrível que pareça, ao longo desses anos, como as empresas digitais foram tendo uma abundância muito grande de capital, né? Elas começaram a abandonar, na minha opinião, sempre, obviamente, estou dando aqui minha opinião e sujeito a discordâncias, né? Começaram algumas delas a abandonar um pouco essa parte do princípio digital, onde, claro, muitas vezes o ativo dela principal é a tecnologia, então vamos chamar assim o core precisa ser dessa empresa, então ele quer desenvolver, e eu acho isso corretíssimo, mas começou a ter excessos, então começou a desenvolver outros ativos que, no fundo, ele poderia ou fazer parceria ou poderia comprar pronto, que não é o diferencial dele. Vou dar um exemplo de um banco. O core bancário de um banco não é o diferencial dele. O diferencial dele é os canais digitais, como é que ele se posiciona, é o marketing. Então, você pode ter canal digital próprio e um core bancário você comprar. Para que você vai desenvolver um core bancário? Então, começou a ter excessos e uma abundância de dinheiro, obviamente, permite que você faça uma série de coisas que não tenham exatamente o final seja eficiência. E que eu vejo agora uma certa correção, né? A gente vê algumas empresas de varejo, sem citar nomes, comprando empresas de tecnologia, várias, para usar só próprio. Na verdade, você está matando um ativo, porque muitas vezes aquela empresa ela montou um ativo, uma solução para vender para o mercado inteiro e não apenas para um varejista. Então, você acaba, vamos chamar assim, distorcendo um pouco, mas isso é normal, né? Todos os excessos, os grandes avanços de tecnologia no mundo aconteceram isso, né? Não sei se vocês se recordam, no final no século XIX, houve uma expansão brutal de ferrovias, onde tinha uma ferrovia do lado da outra, nos Estados Unidos, né? No final, várias quebraram, mas, de certa maneira, todo o setor ferroviário é que permitiu toda a expansão brutal da industrialização dos Estados Unidos. Então, no final, aquilo se mostrou bastante válido, que é o mesmo caso da bolha da internet, que a internet, ninguém discute a necessidade, a praticidade e o valor agregado que trouxe, e é o mesmo caso da transformação digital, tá bom? Eu estou parando por aqui, acho que deu aí quase 20 minutos, né? Uhum. E eu estou aberto a perguntas, só peço para a pessoa que for perguntar, se identificar qual a empresa, ou para a gente ter um pouco de noção para poder tentar, né, na medida possível, equalizar melhor a resposta. Tá bom? Obrigado. Excelente, Marco. Quero reforçar aqui para o pessoal que está assistindo, colocar as perguntas aqui no Q&A, né, no ícone
aqui embaixo aqui do Zoom. E enquanto o pessoal coloca as perguntas, eu vou tomar a liberdade de fazer uma minha e depois passar para o Luciano e para o Lucas, o Lucas, nosso vice-líder, e o Luciano da Thales. Tá? Vamos lá, Márcio. Eu vejo que a Stefanini ela cresce muito por aquisição, né? Ela faz um volume de aquisições muito recorrente e tem debaixo dela várias ventures, várias empresas que se somam, né? E que compõem esse ecossistema que você falava. Mas, por outro lado, a gente vê que existe no mercado de tecnologia um certo buzz, um certo hype, que muitas vezes é acelerado, muitas vezes tem uma série de polêmicas que são discutidas na imprensa para gerar cliques, para gerar audiência. Eu acho que eu como analista de tecnologia, também sou um pouco responsável por isso, né? Porque a gente tem que vender relatório. E eu acho que o grande desafio, Marco, e eu queria saber como que você encara isso, é separar o joio do trigo. Separar as inovações tecnológicas que realmente geram valor e que vão ter um impacto para os próximos anos substancial na economia, na geração de valor, e aquelas que estão presas a um hype, né? a uma novidade, muitas vezes uma falsa controvérsia. Eu queria saber como é que você encara isso, como é que você faz essa divisão aí no teu dia a dia. Tá bom. Primeiro, assim, primeiro que a gente também, eu gosto do modelo, a gente, até 2010, a gente sempre cresceu organicamente, né? Até porque, como eu nunca tive investidor, eu tive que acumular capital para depois começar a poder fazer aquisição, porque aquisição é um movimento caro, né? Um movimento caro e arriscado, essa é a verdade. A partir de 2010, a gente começou a fazer as aquisições que foram fundamentais, então eu concordo com as aquisições, principalmente quando você vai entrar em áreas que você não tem tanta penetração, seja em termos de geografia, seja em termos de agregar portfólio. Então, a gente começou a fazer aquisições primeiro ali entre final de 2010 até 2013, 14, basicamente onde deu o nosso portfólio mais global. A gente já atuava globalmente, mas a nossa participação era muito pequena, não tinha muita escala. Então, isso deu um outro universo e foi um bom movimento. O segundo movimento, que é a partir de 2013, 14, é um movimento de agregar portfólio do ponto de vista de soluções, né, digitais. Então, todo esse portfólio que eu falei, mais voltado a negócios, boa parte, a maior parte foi feita por aquisições de empresas menores que depois nós crescemos juntos. E a gente tem um perfil de fazer aquisições onde boa parte a gente mantém os fundadores como líderes da empresa e sócios minoritários, tá? Então, esse é um pouco o nosso modelo, tá? Então, colocando um pouco o que você falou de hype, de exageros e tal, a gente tem um perfil, primeiro eu acho que é o seguinte, muitas vezes a gente fala, às vezes, de negócio, principalmente uns anos atrás, qual a melhor tecnologia, que empresa de tecnologia eu devo comprar? Eu acho que a abordagem não seria essa. A abordagem, na minha opinião, é o que você quer fazer, né? Qual é o seu modelo de negócio? É o modelo de negócio que driva os demais, não é a tecnologia. Isso é claro, né? Hoje está bem claro esse princípio, né? Então, assim, dependendo do que você quer fazer, né? Qual é a sua estratégia, seu modelo de negócio que você vai testar via hoje o MVP, né? Então, esse é o ponto. E aí, obviamente, em cima disso, você vai procurar as suas aquisições que encaixem nesse seu modelo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o drive não é tecnologia, o drive é o que eu vou fazer de modelo de negócio e a tecnologia vai, com certeza, ela viabiliza que antes não era possível, né? Se você analisar cloud, por exemplo, é um movimento maravilhoso que democratizou as soluções de tecnologia para o negócio, porque me permite criar um negócio do zero, testar
baseado em tecnologia com mínimo de investimento. Antigamente eu tinha que contratar data center, uma equipe de suporte técnico, servidores, links, tudo isso que hoje numa cloud eu contrato em uma semana e eu, se eu precisar escalar, eu escalo. Então, essas soluções tecnológicas nos permitiram um salto, mas ela não é per si, né? O movimento é de negócio. Só fazer um disclaimer aqui, diferente de algumas empresas que vão se desenvolver em tecnologia pura. Existe, mas ainda a gente vê uma concentração enorme desse perfil na Califórnia. Mesmo nos Estados Unidos, tentaram repetir o êxito da Califórnia, conseguiram com certo êxito, mas nunca com o mesmo êxito, todo o ecossistema da Califórnia. Mesmo se você analisar, a França, por exemplo, tem várias empresas de tecnologias bem-sucedidas, não é? Mas não com o mesmo volume que a Califórnia. E, normalmente, aonde a gente consegue se posicionar melhor é quando você linka tecnologia a negócio. A tecnologia per si, ela precisa muita escala e ainda o modelo, até financeiro dos Estados Unidos, ele está muito à frente dos demais, né? Hoje, não só os Estados Unidos, como a China também, né? Então, esse é um ponto. Como perceber as diferenças, né? Eu tenho o meu modelo, né? Quando você é um angel, que não é o meu caso, tá? É muito mais difícil você identificar se aquilo vai para frente ou não, porque é mais uma ideia do que uma empresa, né? Então, em geral, eu sugiro para empresas incumbentes e tudo mais, a gente ser mais pragmático. Então, eu gosto de avaliar, porque não é só a ideia, a solução. É a capacidade de execução. Essas duas coisas têm que estar amarradas. E como é que você mede isso? Na verdade, você mede pela solução. Se ela já está funcionando, se ela está implementada, pelo menos em algumas empresas, mesmo que a empresa seja pequena. Então, o critério é a solução funciona. Primeiro é o seguinte, não, desculpa. Primeiro, o mercado precisa dessa solução. Essa solução, ela endereça algumas dores do mercado. Então, eu lembro que, quando eu fui adquirir uma empresa de solução de RFID, eu liguei para a Riachuelo, que hoje é um cliente nosso até, liguei para o Flávio Rocha, liguei para algumas pessoas e falei, você tem essa dor de inventário, de estoque, assim, assado? Ele falou, eu tenho. Tá bom, então já começamos bem. Então, eu tenho que achar, eu tenho que entender que aquela solução está endereçando uma dor. Segundo aquela solução funciona? Aonde ela está funcionando? Mesmo que seja em pequena escala. E imaginando que essa solução, provavelmente em pequena escala, ela não vai estar pronta, já se prepara. Muitas vezes você tem que reformular a tecnologia, porque a arquitetura não vai permitir performance. Isso é comum porque o cara desenvolve uma coisa com uma visão mais restrita, né? Tá? Então, assim, esse é um ponto. Como é que a gente peneira, então, respondendo para você? Primeiro, é uma questão, aquela solução, aquela empresa endereça uma dor, um objetivo de mercado? Esse é bem prático. Segundo, ele já está funcionando, ele já tem capacidade de execução, ele consegue entregar. Terceiro, você vai precisar respeitar os limites dele, de autonomia que você, senão você vai matar e ele vai embora. Isso é comum, né? É a coisa mais comum que existe quando junta uma empresa maior e menor. Essa é a primeira parte. Então, a gente tem um modelo de células que dá muita autonomia na ponta, mas o empreendedor vai ter que entender também que ele vai ter que aprender muito de operação, ele vai aprender muito de escala, que é isso que a gente vai ter que agregar. Então, o que eu chamo de somar, realmente, 1 mais 1 vai dar 4, 5, tá? Então, mais ou menos é isso. Não sei se eu te respondi. Desculpa aí a resposta longa. Imagina, respondeu super bem. Eu queria passar a palavra para o Luciano. O Luciano é CEO do Grupo Thales, membro da nossa comissão aqui, e queria saber se o Luciano tem alguma pergunta para o Marco Stefanini. Bom dia, obrigado, Márcio. Obrigado, Marco, pela conversa, pela palestra, aí, né, por todos os esclarecimentos. E obrigado a todos aí pela presença, né, Marco? Marco, meu ponto acho que é mais com relação a
como o nosso tema é tendências, né? Sempre que a gente fala em tecnologia, vem muitos termos aí em mente, né? Vem blockchain, vem cibersegurança, vem big data, inteligência artificial, conectividade, tudo que a gente possa falar, 5G e aí por diante, né? Já tivemos um crescimento no Brasil enorme de fintechs, já falou-se que ano passado as edtechs venceram aí essa etapa, passaram as fintechs, né? Quando a gente olha agora 2023, né, até olhando aí a última aquisição que a Stefanini fez da Safeway, né? Você vê que agora esse seria o ano de cyber, por onde é que você vê a tendência de tecnologia agora do Brasil, cara? Como é que você vê aí o próximo ano? Por onde é que a gente está caminhando? Tá. Assim, como o próprio Márcio disse, né, característica do setor de tecnologia, às vezes é hype, né, dá umas exageradas em algumas linhas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para, de uma certa maneira, tentar perceber algumas coisas que são exageradas e outras que a gente não pode perder vamos chamar assim, o bonde ali e não pode, e tem que ser rápido na adoção delas, né? Então, vamos lá. Começando por cyber, acho que cyber é uma indústria. Outro dia eu estava no México semana passada, e eu fui almoçar com o presidente de uma empresa de automobilística, e ele foi descrevendo. Eu sempre gosto nessas conversas, sempre de perguntar quais são as principais dores e objetivos de cada um. É a minha conversa, não de falar o que eu já tenho, né? É entender o problema dele. E ele começou com cyber, né? Então, eu acho que cyber, sim, é um setor bastante forte, dificilmente vai diminuir, porque cada vez a gente está se digitalizando mais e exposto mais, e todo mundo está exposto, inclusive eu, você, todos aqui, né? Então, ninguém pode falar que está, vamos chamar assim, livre disso aí. Então, cyber é sim, eu acho que é um movimento importante. Tem alguns, por outro lado, que são de nicho. Eu lembro que anos atrás, né, você citou, estou citando alguns que você citou, tá? Então, blockchain, por exemplo, né? Começou, isso é um típico, né? Não que a tecnologia não seja boa, ela é viável, mas ela tem questões de performance, quando você vai trabalhar com escala muito grande. Então, o que ela se transformou? Numa excelente aplicação de nicho, que é o negócio dela, na minha opinião, tá? Sempre estou dando minha opinião, tá? Então, se divergir, por favor, aqui qualquer um aqui levanta a mão, é um debate, não é um monólogo aqui. Então, dificilmente eu sou dono da verdade. Então, a gente procura ver pela experiência. Então, por exemplo, assim, carta de crédito para mercado exterior. Pô, é fantástico o blockchain. Como é que você amarra, libera o dinheiro e tudo. Então, é fantástico, mas claramente houve um exagero anos atrás que agora ele está acomodando, né? Vamos para um outro extremo agora, né? Alguns que, para mim, é um exagero quase que puro, desculpa aqui, metaverso, né? Claramente, para mim, era uma distração essa, acho que acertei, nunca comprei muita ideia. A gente tem a área de marketing digital e que você vê, às vezes, algumas empresas montando aí modelos de metaverso e tudo, sendo que não tem o básico, que é você ter todo o que a gente chama de LTV, né, Lifetime Value, e a custo de aquisição de uma maneira equilibrada. Então, esse é um exagero puro, né? Agora, tem áreas, por exemplo, também citando, eu estou seguindo o que você citou, tá? O metaverso você não comentou, mas eu achei importante acrescentar. Mas inteligência artificial, né? Esse é um tema interessante que, para mim, tem algumas tecnologias que elas são cross, né? Então, elas são embedded, né? Você insere essas tecnologias em outras soluções. Então, para mim, sempre a gente tem uma das nossas empresas digitais, que a gente chama de Ventures, das 35, comentei, é uma empresa de inteligência artificial, está com a gente há mais de 10 anos, tá? Se você falar assim, ela fatura muito, crescer muito, não. Mas ela é importantíssima como é que a gente vai incluindo em várias soluções que eu trabalho, né? Mas, de certa maneira, se você avaliar, o impacto dela era limitado, né? Se você lembrar, todo o movimento que o Watson fez, a IBM investiu um caminhão de dinheiro, o retorno foi muito baixo, né? Houve uma certa frustração e
no caso do Otis, até por um over de expectativa, que isso a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes você gera muito over, né? Então, na expectativa, mas continuando aqui, e a gente sempre trabalhou. Agora, com o que a gente chama de LLM, que o mais famoso é o ChatGPT, é um salto brutal. É algo que a gente tem que levar a sério, né? Eu tive minha reunião de CEOs que a gente faz toda... porque a gente tem um modelo bastante descentralizado, onde as pessoas têm mais autonomia, a gente faz uma reunião toda terça. O assunto é esse, né? Porque a gente já tem essa empresa, já vem trabalhando, e como é que eu vou acelerar, incluir, né? E aí tem uma série de elementos de privacidade, tem elementos de segurança, tem uma série de elementos também, alucinação da própria solução, mas, sem dúvida, é uma solução que merece ser tratada com respeito, né? E como toda tecnologia até hoje, ela vem e se acomoda com as demais. Não é que ela vai matar todas as demais, mas ela vai ser um ator importante, né? Então, aqui, esse mundo e a evolução que ela tem é brutal, nos assusta, né? Mesmo quem está ali no dia a dia, que são os nossos sócios dessa empresa de inteligência artificial, o salto que ela der, o que ela conclui as coisas é uma coisa impressionante. Mesmo trazendo um monte de besteira, algumas, né, algumas que eles chamam de alucinações que realmente tem, que no fundo é bom, porque não vai eliminar nunca o ser humano, né? Ela vai acelerar uma série de processos. Então, assim, se a gente citar, mais ou menos falei de IA, falei de cyber, de blockchain que você mencionou, né? Quando você vai para negócios, né? Eu gosto da área de EdTech, eu acho que tem um espaço, principalmente para países que têm uma carência de tecnologia, né? Desculpa, de educação, né? Mas que a gente precisa tomar cuidado sempre, entender o mercado, né? Lembra durante a pandemia, as escolas básicas, muitas vezes a família tinha um celular só, e esse um celular ia com a mãe trabalhar, né? Que ela tinha que trabalhar e não tinha dentro de casa, ou não tinha sinal, né? Então a gente precisa tomar cuidado, sempre entender as condições do Brasil. Acho que nesse ponto a gente vem fazendo toda a transformação, o projeto digital do próprio Instituto Ayrton Senna, né? Instituto Ayrton Senna, a gente tem esse trabalho mais pro bono, né? Então eu gosto do setor. Você mencionou fintech. Fintech, o Brasil ainda é, na minha opinião, o maior mercado do mundo proporcional em fintech, né? Porque combina muita tecnologia bancária, que o Brasil tem muito forte, muitas vezes mais avançado que a Europa, Estados Unidos, em algumas áreas financeiras, com uma taxa de juros absurdamente alta, né? Infelizmente, mas isso favorece a fintech, e que agora elas estão se ajustando, né? Houve muito do que eu falei no início de exageros, certamente aconteceu na fintech e agora precisa se acomodar. Então, você começa a perceber uma série de planos mais realistas de boa parte delas, né? E algumas delas provavelmente não vão sobreviver, como algumas delas vão ter e já têm um imenso sucesso. Então, você tem, de novo, seleção darwiniana, como acontece em qualquer setor econômico, né? Então, não sei se eu já respondi tudo aí, vou parar por aqui, senão falo demais. Tá ótimo. Tá Obrigado, bom? Marco. E vocês são um gigante, né? Você é aquela empresa, né? É um gigante aí, parabéns, né? Bela Obrigado, empresa. vocês também, pô. Parabéns aí Que é isso. pela A trajetória. proporção é totalmente diferente. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou pedir um pouquinho mais de objetividade, Marco, até para a gente respeitar o tempo, porque o Q&A aqui está bombando, viu? Então, vou lá, vou ser bem isso é um mais bom rápido. sinal. Isso é um excelente sinal. Bom, o Victor Cavadas, da Velurs International, empresa de gerenciamento de riscos e inteligência estratégica, associada à nossa aqui na Câmara, escreve o seguinte: acredito que, novamente, o debate de trabalho humano versus o avanço da tecnologia ganhou mais lenha com as IAs generativas. O foco agora é em referência aos trabalhos que incluem criatividade e inteligência com tarefas específicas de geração de arte e escrita. Para agregar a este debate, qual seria o impacto que essas tecnologias podem possuir no mercado de trabalho em geral? Ou melhor dizendo, ficaremos todos desempregados?
Qual que é o nome mesmo da pessoa que perguntou? Victor Carvalho. Não, o Victor já explicou tudo aí, né? Quer dizer, na verdade, a parte de texto, né, extremamente poderosa, né, muito poderosa, né? Números não, mais cuidado, né? Então precisa tomar muito cuidado com números, essas coisas, não é o perfil dessa solução. Mas vamos ficar todos empregados? A resposta é não, né? Mas teremos empregos mais qualificados. Então, a parte básica, né, sem dúvida, vai ter um impacto grande. Então, um programador júnior, por exemplo, certamente boa parte das atividades dele serão substituídas, né? Para você gerar um conteúdo, gerar uma campanha, tudo isso você vai ter um acelerador. Então, a quantidade de pessoas que precisam daquela atividade vão ser menores, mas nunca vai dispensar, nunca não, desculpa, até agora, né? Nunca, não sei, não tenho a mínima ideia não posso prever o futuro, mas até agora, né? A atividade humana ainda continua indispensável porque ela vai refinar todo esse trabalho, porque tem aquela questão da alucinação que a gente precisa tomar cuidado, né? E lembrando que todo esse mundo, a base de conhecimento que ele traz é da internet até setembro de 2021, onde na internet você tem muita coisa boa, mas tem lixo também. Ele vai trazer um resumo de tudo isso, né? Mas a resposta é, não, eu acho que há um refinamento, assim como qualquer atividade humana de automação e tudo mais, você refina, e aí a atividade parte da atividade básica deixa de existir e você tem que aprimorar a força de trabalho. Esse é o grande X da questão, né? Principalmente quase todos os países, mesmo países desenvolvidos, né? Você tem ainda boa parte da força de trabalho é na área básica, né? E ela vai ser impactada, mas lembrando, né? Quem tem soluções mais intelectuais, vamos dizer assim, mais ativos intelectuais ou digitais, o impacto é grande. Quem tem atividades mais físicas, o impacto é muito menor, né? Então a gente tem que separar isso também, né? Tá certo? Tá. Uhum. Bom, eu vou. A gente acho que esbarrou no tema da qualificação da mão de obra, que é um tema-chave, né, na indústria de TI. Eu vou fazer o gancho aqui com a pergunta da Alexandra, e depois eu volto para os outros que estão no Q&A. A Alexandra é da nossa comissão, ela é da Creative Assets, e ela pergunta, com base em sua experiência, como o capital intelectual brasileiro aplicado na tecnologia é visto no mundo? Quais são as cartas mais fortes? Essa é uma pergunta. Vamos lá. Eu vivo isso há pelo menos 20 e tantos anos, vendendo, procurando vender Stefanini globalmente, né? Às vezes eu comento que o Brasil, em termos de tecnologia, é um tesouro escondido, porque a gente tem uma capacidade de execução em tecnologia muito forte, superior à média mundial, tá? Mas que não é, em geral, reconhecida, tá? A gente não é divulgado. Então, é uma pena, né? Porque, e não é só o Brasil, alguns outros países latino-americanos, como, por exemplo, a Argentina também tem bons talentos, mas a gente não é reconhecido e normalmente a gente perde essa janela de oportunidade de se posicionar como um país que venderia, exportaria tecnologia, tá? Assim como a Índia fez, a Índia pegou esse movimento há 30 anos, fez um movimento fantástico, hoje ela é reconhecida como uma empresa de tecnologia, nem sempre é tudo aquilo que fala, mas ela tem o reconhecimento e tem uma máquina que funciona e nós não. Então, assim, quais são alguns obstáculos do Brasil, particularmente a língua, né? Então, se você não fala a língua da pessoa, obviamente o nível de comunicação é baixo, então, obviamente, é difícil você se posicionar. Outro, o marketing do país é pobre, isso não é só em tecnologia, é em várias situações, né? Então, terceiro, não há um apoio do governo como um setor, realmente se fala muito de apoiar a tecnologia, eu sempre, independente de governos de esquerda, de direita, de centro,
há sempre um discurso que tecnologia é importante, mas na prática não se apoia, tá? Eu sempre estou próximo ao governo por causa de exatamente como a gente é a maior empresa de tecnologia do Brasil, a gente procura apoiar em temas como internacionalização, tecnologia e educação. Mas normalmente não, a gente não vamos chamar assim, não tem muito bons resultados, né? Mas é um setor que, em algumas áreas, a gente tem uma eficiência muito interessante e a gente, no mundo digital, agora ainda mais, a gente combina algo muito importante: tecnologia e visão de negócio. Isso é fundamental no mundo digital e que a América Latina, pela resiliência, pela situação deles, tem essa capacidade maior do que a própria Índia, que é extremamente processual. E hoje tem ainda outra janela de oportunidade de se posicionar globalmente, mas, como sempre, nós estamos batalhando. Eu acabei de vir dos Estados Unidos, a nossa função ali tem muitos países, empresas americanas tentando agora criar polos de desenvolvimento na América Latina, exatamente como alternativa, não substituir a Índia, mas como crescer também em outras regiões. Mas ainda é um movimento, vamos ver se a gente não perde essa janela, como a gente já perdeu outras várias que eu já vivenciei e fico triste. É uma pena, realmente, né? A gente não aproveitar essas janelas, né? Não. E a turma é boa, no geral, apesar de uma educação básica deficiente, a tecnologia é muito autoestudo, né? Sim. Então, acaba você, mesmo com... É muito interessante esse processo, né? Bem, vou passar aqui para a pergunta da Gláucia Gomes. Ela é da empresa RFID Brasil, especializada em coleta de dados em tempo real, de acontecimento e entregando software de gestão do cliente com app simples de fácil operação. A pergunta dela é assim: para um processo de internacionalização, quais foram os desafios que a Stefanini encontrou nas questões de culturas sociais dos países focos da expansão? Tá. Assim, primeiro que o Brasil, né, o brasileiro em si, como qualquer país de dimensões continentais, mesmo os Estados Unidos, são países mais isolados, né? Então, uma das barreiras nossas é uma cultura muito brasileira e pouco relacionada com o mundo. Isso você percebe nos pequenos detalhes. Então, isso é uma questão que você tem que tomar muito cuidado, né? A gente acaba se queimando ou não mostrando confiança a um eventual cliente do exterior, exatamente por pequenos detalhes detalhes que a gente não dá exatamente a mesma atenção. Diferente, por exemplo, de um romeno e um polonês que nasce para vender serviço e tecnologia para a Europa Ocidental, ou um indiano que para os Estados Unidos, o Brasil ele nasce para vender para a empresa de brasileiro. Então, essa barreira cultural é grande, já falei da língua, tá? Mas tem uma questão maior aqui, que é a seguinte: eu sou super adepto, se eu puder incentivar todos a irem para fora, eu acho que o mundo é mão dupla, assim como o Brasil recebe bem os estrangeiros, certamente a gente pode ser bem recebido pelos lá fora. Mas é importante a empresa ter um mínimo de maturidade na própria solução dela, tá? Esse é o primeiro ponto, né? Tá? E ter uma certa estabilidade financeira, porque o retorno para qualquer iniciativa de internacionalização é longo. A gente não é curto, tá? Então, esses são os cuidados que acho que devem ter, tá? Cultura, maturidade na proposta de solução, visão financeira de mais e longo prazo. Por outro lado, o mundo digital agora com cloud e tudo ficou maravilhoso para ir para fora, assim como os outros também vêm para cá. Antigamente, o nível de dificuldade que você tinha de implantar um sistema, viajar no outro país, né? Hoje, cloud é um negócio maravilhoso. Então, por outro lado, eu incentivo a pensar grande. E eu vejo a maior parte dos jovens já pensando maior e eu fico muito satisfeito. Na minha geração, era tanto assim que só tem eu na minha idade que teve isso,
Mas você vê aí jovens na faixa aí de 25 a 40 anos que já pensam diferente, eu vejo com muita satisfação. Apenas ter esses cuidados, né? Tá? Legal, quer dizer, acho que variavelmente a empresa na internacionalização vai passar por um período de aprendizado e de tentativa e erro. Isso será inevitável. Esteja pronta a passar por essa turbulência, né? Exatamente. E aí o conceito hoje, como é cloud, o conceito de MVP, né? Você não precisa ir lá e investir um caminhão de dinheiro, você vai menor, você testa, você vai entender o mercado. Hoje, a nível de informação que você tem é brutal, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, assim, com quem eu podia trocar ideia, não tinha ninguém. O nível de informação era muito menor, as condições eram outras, né? Então, realmente, hoje é um incentivo. Eu gostaria que cada vez mais brasileiros tivessem essa iniciativa, porém, cuidado para não ir de maneira atabalhoada, né? Que às vezes é típico do brasileiro. Eu vejo assim, não empresa, mas funcionário, às vezes uns caras, eu quero ir lá morar nos Estados Unidos. Você fala inglês? Não, então, desculpa, começa a falar o inglês, depois você volta. Entendeu? Outro dia veio uma pessoa que adoraria morar na Itália. Você fala italiano? Não. Então, né? Então, às vezes, o brasileiro ele perde um pouco o básico, né? Tá? Uhum. Também tem esses dois extremos. Desculpa Claro. aí ser bem pragmático, mas é a vida. Claro. O Danilo Gomes, que não se apresentou, ele pergunta: há um potencial de negócios para a computação quântica no Brasil? Olha, essa é uma pergunta bem específica, que não é o meu forte, tá? Nós tivemos outro dia um seminário da IBM que a gente mandou o nosso cara de inteligência artificial lá da IBM. Eu acho que sim, tá? Mas é uma área bem restrita, né? É bem restrito. Mas depende. Se você é um especialista de altíssimo nível, pode ter espaço, tá? Mas não é o meu melhor aqui, então eu não vou poder conseguir contribuir muito. Respeite aí, por favor, minha limitação. Imagina. O Danilo ele complementa aqui que ele é da Business Friends, que é uma agência de fomento. Tá. Queria passar a palavra para o Lucas, nosso vice-líder. Fala, Marco, tudo bem? Bom dia, muito obrigado pela sua presença. É uma grande honra para a gente aqui na Câmara ter você com a gente. Eu queria que você comentasse um pouquinho. A gente passa, né, hoje por um momento no mercado de tecnologia que você vê muitas empresas em layoff, grandes, mandando muitas pessoas embora. Só que nós vemos o Grupo Stefanini em franco crescimento e num processo absolutamente contrário, né, a essa tendência de layoff dessas companhias. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, de repente, qual que foi a estratégia adotada, talvez até lá atrás, né, que proporcionou esse crescimento de hoje em diante, e o que você julga que, de repente, fez de diferente para colher esses frutos hoje? Tá. Eu acho que assim, primeiro, vamos entender esse movimento de layoff grande, né? Você pode, talvez, dividir em duas grandes partes. Obviamente ainda tem mais, mas em duas grandes. Um pouco de muitas empresas, especialmente de startup, de tecnologia, que estavam nesse movimento de excesso de capital, né? E que agora eles têm que se tornar mais eficientes. Então, com certeza havia excessos, não se tinha atenção sobre operação, indicadores econômicos, os próprios investidores induziam esse modelo só de ter número de clientes. Então, é um modelo que ele foi readaptado e, obviamente, tem que ser acomodado, e algumas até vão morrer mesmo. Tem várias empresas que estão demitindo 80%, 90%. Então, era uma empresa que tinha um modelo não muito adequado, vamos chamar assim. Esse é um grupo. O outro grupo que chama muita atenção são as grandes empresas de tecnologia. Elas não passam por isso. Obviamente, são empresas extremamente saudáveis, extremamente lucrativas, né? Só que também, aí tem dois movimentos, tá? Também tem um certo excesso, né? Mas que não impacta financeiramente, é uma questão só de aumentar a sua eficiência.
Muitas vezes também tem um pouco de resposta ao mercado de capitais, também tem esse um pouco, eu estou sendo eficiente, infelizmente eu acho que tem esse movimento, essa é a minha opinião, tá? Mas tem uma característica interessante que o nosso pessoal de IA, agora com toda essa história de LLM, ChatGPT, perceberam, eles fizeram algumas estatísticas e boa parte dessas grandes empresas de tecnologias, elas estão eliminando exatamente a camada média, que são as camadas de back-office. São camadas que provavelmente serão substituídas já por essa nova tecnologia. Como eles estão à frente, eles já perceberam esse movimento que é silencioso. Mas também tem essa análise, o quanto de perfil, eu também não tenho a mínima noção, mas tem um pouco disso também, tá? Então, esse é um pouco do mercado, para a gente entender. Voltando aqui na Stefanini. A Stefanini, como outras empresas, a gente tem dois perfis, né? Uma visão mais digital, que entra nesse mundo digital, que ela já foi construída pensando em dar dinheiro. É o nosso perfil. Então, a maioria das empresas nossas são lucrativas. É uma exceção ela ter cash flow negativo e, normalmente, no início, claro que ela está investindo e tal. Então, em geral, a gente já tem uma visão muito espartana de como construir as coisas, até porque a gente não tem dinheiro abundante, o capital é próprio, não tem investidor. Então, a gente já é meio que nem custo, é que a gente chama, é que nem unha, a gente corta toda semana. Então, como a gente tem um trabalho muito duro do ponto de vista de competitividade, um trabalho duro de eficiência, de certa maneira, eu não preciso fazer esse ajuste. Aliás, a gente tem orgulho que eu nunca tive que fazer ajuste desse tipo, nunca, em 36 anos. Agora, essa é uma parte da empresa. A outra parte é serviços, né? Aí ela é mais intensiva em mão de obra, né? E aí representa um pouco que a gente, nos últimos anos, a gente conseguiu ajustar não só a parte de solução, que a gente falou digital, mas melhorou muito a gestão nossa. A gente sempre teve uma gestão muito de autonomia, mas a gente incluiu nos últimos anos muita disciplina de gestão e tudo mais. Então, isso nos permitiu ser competitivo e a gente continua crescendo. Então, se a gente cresce, mesmo sendo automatizando uma série de funções, ainda é quase automático. Se eu cresço, eu contrato mais pessoas. Então, são duas características nossas que, no fundo, explicam por que a gente está no movimento ao contrário, tá? Desculpa a resposta mais longa, mas essa eu acho que era importante situar o cenário, porque tem muito, às vezes, exageros, né? E não significa nada, tem alguns que perguntam, mas o mercado de trabalho e tecnologia vai ficar mais difícil? Não, é uma questão de ajuste. Estava com excesso, essa é a verdade. Perfeito, muito Está obrigado. diminuindo o excesso, só isso. Legal. É um regime, então, é um regime para voltar à velha forma. Então. É isso aí, né? Você ficou tranquilo lá, comendo demais, agora precisa fazer uma dieta lá. Mas ninguém vai morrer, não. Bom, acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta. O Rodrigo Líbano coloca aqui, da Cushman e Wakefield. Como você vê o forecast das empresas para investimentos em tecnologia, dados os cenários domésticos e globais da economia pós-pandemia? Olha, assim, primeiro, vamos dividir, talvez, a pergunta foi mais ampla. Se eu colocar empresas incumbentes, são empresas que estão girando, né, e a tecnologia apoiando, eu não vejo redução do orçamento de tecnologia, não, tá? Talvez não vai haver aumento, como houve nos anos anteriores, ou vai haver aumento mais, talvez até um aumento mais vamos chamar, modesto, mas não vai ter redução, ou seja, continua um setor importante que as empresas continuam apoiando, tá? Então, esse é um ponto. O que eu vejo, talvez, é uma redução, que havia muito excesso em investimento em mídia, por exemplo, que agora está se procurando ter mais eficiência que precisava. É mais ou menos a mesma história que eu contei de startup e tal, tá? Então, essa é uma parte. Agora, empresas, startups, empresas de tecnologia, também, assim, o volume é menor,
mas é saudável, porque havia um certo excesso que produziu comportamentos não adequados, né, em parte das pessoas, né, em parte das empresas, sempre em parte, por favor, porque tem grandes empresas fazendo ou pequenas empresas fazendo trabalhos maravilhosos. Mas, então, assim, o volume total, eu acho que reduziu, até porque o nível de liquidez, juros, tudo mudou no mercado. Agora, para projeto bom, tem dinheiro, entendeu? Então, ou seja, o mercado ainda continua favorável. Obviamente, você tem que mostrar mais maturidade, mais, né, mais capacidade de execução, que é o normal, sempre deveria ser assim. Então, de novo, está se reduzindo esse exagero. Então, eu continuo assim. Aqui na Stefanini é o mesmo. Se tiver empresa boa, um preço razoável, a gente vai fazer aquisição. Eu não cortei em nenhum momento. Nesses anos, a nossa linha de trabalhar 2021, que era o auge, e 2023 é mais ou menos o mesmo, né? Porque nós estamos procurando empresas, preços razoáveis para adquirir ou para investir. A gente está investindo em projetos próprios que têm retorno. Então, acho que o mercado está nessa linha, né? Então, há uma redução no total para startup, tecnologia, mas não que afete as empresas que tenham bons projetos, capacidade de execução e estejam entregando, né? Que é importante entregar. E entregar não é só ter número de clientes. Se o cliente é rentável, não é? Não adianta eu ter 20 milhões de clientes e ele me aumenta o rombo, né? Tem um caso aí de uma empresa que ele teve um aporte, agora eles estão falando da empresa Zumbi, teve aporte de 600, quase 700 milhões de dólares e vendia no mercado assim, ele vendia mais barato do que ele comprava, quer dizer, pô, até a margem bruta do cara é negativa, não dá, né? Então, esse tipo de projeto vai ter mais dificuldade de tocar a vida, né? Tá? E não é a questão de escalar e ganhar no SG&A, não, ele vendia mais. Então, quanto mais ele vender, mais que vai queimar dinheiro, né? Entendeu? Tá? Desculpa, mas eu sou bem direto, tá? Então. Claro, quanto mais direto, melhor. A gente precisa de objetividade numa indústria que tem tanta conversa, né? Tanta E tem coisa muito boa, né? A mesma coisa de startup, tem startup maravilhosa, mas tem umas que era muito vapor, né? Sim. Essa é a verdade, né? Tem de tudo. Né? A gente tem que tentar separar. Não é fácil. Bom, a gente está aqui se aproximando para o final da nossa conversa. Eu quero te agradecer muito, acho que foi uma conversa muito rica, foi uma honra ter Marco Stefanini aqui na nossa comissão, estreando a nossa temporada 2023. Quero passar a palavra para o Lucas, para o Luciano, se tem algumas considerações finais, e para a Corrine. Bom, do meu lado, eu só queria agradecer ao Marco, né, pela participação, realmente, como o Márcio falou, né, aí abrindo essa temporada de 2023. Então, obrigado, Marco, pela sua disponibilidade. A gente sabe que a sua agenda é bastante corrida, né? Como você falou, o maior grupo de tecnologia do Brasil, né, tantas empresas, aí, tantos CEOs para gerenciar, a gente sabe que o seu tempo é bastante corrido, mas, de fato, foi um bate-papo bastante informal e bastante produtivo para a gente. Obrigado pelo seu tempo. Queria agradecer também as pessoas que participaram e queria parabenizá-lo, Márcio, Lucas, Corrine, pela organização, Adri, né? Foi muito bacana, muito bem organizado. Então, parabéns a vocês pela organização do evento. Obrigado, Marco. Faço das minhas palavras, também as palavras do Márcio e do Luciano, para não me tornar repetitivo. Agradeço a presença de todos e principalmente da Câmara que proporcionou esse grande espetáculo nessa manhã de terça-feira. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado pela gentileza aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Tá. Obrigada, Marco. Sim, obrigada, Marco. Amei seu franc-parler, né? Se você entende um pouco de francês, franc-parler é ir direto no ponto, né? E você trouxe a gente um pouco para o chão, né? Da tecnologia. Eu agradeço ao Márcio, ao Lucas, ao Luciano também na preparação desse evento. A Comissão de Tecnologia e Inovação se reformou esse ano, está se transformando também, e foi muito bom iniciar o ano com você. Muito obrigada, Marco.
e a todos que nos assistiram. É isso aí, obrigado a todos aí pela paciência. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.